ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, foi entrevistado nas páginas amarelas da revista Veja. O ministro Tarcísio falou sobre os planos para o setor de infraestrutura em 2020, estratégias de privatização, malha ferroviária, investimentos, reformas e questões ambientais. Na entrevista, o ministro Tarcísio afirmou que o Brasil precisa enfrentar o gap da infraestrutura para aumentar a produtividade. Tudo o que pudermos entregar para investimento privado, temos de entregar. Para isso, temos de conjugar investimento público e privado, disse. O ministro ressaltou também que a iniciativa privada será responsável pela maior parte dos investimentos no Brasil. Chegaremos em 2022 com 222 bilhões em obras contratadas com recursos privados e cerca de 20 bilhões de recursos públicos, completou. Sobre as ferrovias, o ministro Tarcísio pontuou que o governo Bolsonaro vai trabalhar para que a participação do modal ferroviário dobre na matriz de transporte do Brasil. Haverá o maior boom ferroviário em muitas décadas. Vamos aplicar de 25 bilhões a 30 bilhões em ferrovias nos próximos 8 anos, afirmou. Tarcísio citou também a estratégia pensada pelo governo Jair Bolsonaro, que permitiu a conclusão da pavimentação dos 51 quilômetros do trecho entre Sinop, no Mato Grosso, e Mirituba, no Pará. Conseguimos planejar melhor e produzir material no período chuvoso. Neste ano, vamos transferir esse trecho para a iniciativa privada. O ministro concluiu falando sobre a possibilidade de preservar o meio ambiente e avançar com a infraestrutura. É possível conciliar os dois. Nos adaptamos à legislação existente e estamos comprometidos em fazer novos e melhores estudos para os projetos. Pelas redes sociais, o ministro compartilhou um vídeo que mostra o progresso de obras no Nordeste. O ministro Tarcísio disse: ainda em dezembro, o DENIT liberou 16 quilômetros de pista na duplicação da BR-101 em Sergipe. Pavimento de concreto. Nova ponte no Rio São Francisco estará operacional em março. Com o apoio da bancada sergipana, o governo Jair Bolsonaro vai concluir os 40 quilômetros restantes entre Aracaju e divisa com Alagoas. Assista. O ministro Tarcísio também comemorou a inclusão de 9 aeroportos e 4 companhias aéreas brasileiras na lista dos mais pontuais do mundo, segundo o relatório anual da consultoria britânica OAG, divulgada no início do ano. Freitas disse: seguimos no Ministério da Infraestrutura a orientação do presidente Jair Bolsonaro, trabalhar no sentido de facilitar a vida do cidadão. Há muito a fazer, mas a política de concessões, aliada a uma forte regulação e a uma infraero estritamente técnica, já demonstra resultados. 9 aeroportos brasileiros estão entre os mais pontuais do mundo. O de Guarulhos, em São Paulo, foi o que apresentou o melhor desempenho, ficando atrás apenas dos aeroportos de Detroit e Minneapolis, nos Estados Unidos, e de Istambul, na Turquia. A pesquisa foi feita por uma consultoria britânica que avaliou quase 58 milhões de voos. De malas prontas, esta família paulistana está saindo de férias para o Ceará.
Com tudo programado, a única coisa que pode tirá-los do sério é o voo atrasar. Nada mais do que justo a passagem que nós pagamos, a qualidade que nós temos hoje nos aeroportos brasileiros. Nós precisamos de pontualidade, no tanto que nós somos pontual no pagamento. Seja de férias ou a trabalho, o atraso de voos nos aeroportos é algo que irrita mesmo os passageiros. Mas segundo uma pesquisa feita por uma consultoria britânica, 9 aeroportos brasileiros estão na lista dos mais pontuais do mundo. Entre eles, o aeroporto de Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, com mais de 81% dos voos no horário. Também tiveram destaque no grupo de aeroportos com grande volume de partidas, Brasília e Congonhas em São Paulo. Recife em Pernambuco, Galeão no Rio de Janeiro, Belo Horizonte em Minas Gerais e Santos Dumont, também na capital fluminense, aparecem entre os mais pontuais da categoria médio. Já Fortaleza, no Ceará, e Curitiba, no Paraná, registraram melhor desempenho na lista de pequenos terminais. A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, estabeleceu algumas obrigações para as empresas aéreas em caso de atraso. Entre elas, oferecer gratuitamente, de acordo com o tempo de espera, assistência material, como internet e alimentação, além de manter o passageiro informado a cada 30 minutos quanto à previsão de partida dos voos. Mas se atrasar e não tiver jeito, a pequena Letícia tem uma sugestão. Eu pediria para o moço dar uma sala de conforto, tipo uma salinha VIP, para ler, né, para jogar, para recompensar o que perdeu. Mais ou menos isso. A ideia não é bem falar sobre os resultados alcançados, não. Eu tinha vontade de me dirigir ao corpo deste ministério, com toda a alegria que eu tenho ao chegar no final desse ano e ver o que foi feito. Então aí sim, vale a pena fazer uma pequena retrospectiva, falar um pouco do nosso prognóstico, do que está por vir. Mas, sobretudo, eu queria aproveitar nesse final de ano, já que estamos já nos últimos dias do ano, Papai Noel está chegando, etc. Queria externar o meu agradecimento, o meu reconhecimento, a minha homenagem aos servidores do Ministério da Infraestrutura, por tudo que foi feito, e desejar também um bom ano de 2020. Nós começamos o ano de uma forma intensa, começamos o ano forte. O presidente Bolsonaro foi extremamente corajoso, rompeu uma série de paradigmas, nos permitiu aqui montar uma equipe talentosa e que vem dando muitos resultados. Eu tenho dito, aonde eu vou, que a gente deve a performance do Ministério da Infraestrutura aos nossos servidores, ao nosso time. E que performance! Esse ano foi um ano extremamente positivo para nós, extremamente positivo para a infraestrutura. Quanta coisa foi feita! Lá atrás se dizia que a gente ia fazer 23 leilões de concessão nos 100 primeiros dias. E foram feitos 23 leilões nos 100 primeiros dias. Concedemos aeroportos pela primeira vez em blocos, concedemos terminais portuários, concedemos a Ferrovia Norte-Sul. Há quanto tempo não se fazia uma concessão de ferrovia? Há quanto tempo não se fazia nada na área de ferrovia? E nós fizemos. Foi um parto de porco-espinho, é verdade. Mas o porco-espinho nasceu bonito, nasceu gordinho, passa bem. O porco-espinho nasceu. E foi uma alegria muito grande. Nós fizemos leilão depois de rodovias, enfim, e já deixamos o ano de 2020 preparados. Há coisa de 2 semanas nós estávamos num roadshow, e a gente apresenta para os investidores estrangeiros isso aí. A gente apresenta o que o Brasil tem de bom. A gente apresenta o nosso programa de concessão e o quanto ele é sofisticado. E ele é sofisticado porque tem gente talentosa aqui que pensa o programa, que pensa como gerir os riscos, que pensa como estruturar bons contratos. E o programa está repercutindo muito bem. Eu tenho sentido um ânimo nos investidores que eu não tinha percebido antes. E nesse último roadshow nós estávamos na Inglaterra e na Alemanha, e na última reunião, que foi na Câmara de Comércio da Alemanha, antes da gente começar a fazer a apresentação do nosso programa de investimentos, o presidente da Câmara foi fazer a nossa introdução, a apresentação, e resolveu, e começou a aparecer lá slides com as máquinas na pista terminando a pavimentação da BR-163. E ele disse o seguinte:
na pavimentação até Miritituba. Ele disse: olha, isso aqui é para vocês, empresários alemães, perceberem o que é o novo Brasil. O Brasil que não aparece na mídia aqui na Europa. Um Brasil onde se promete e se cumpre. Essa rodovia tinha 47 anos sem pavimentação. E eles prometeram no início do ano que iam fazer e terminar na pavimentação. Esse é o novo Brasil. E por que ele estava mostrando aquilo? Porque o presidente da Mercedes tinha vindo ao Brasil, e como ele vem de caminhão, resolveu, ele sempre percorre uma série de estradas, já conhecia a BR-163 e resolveu percorrer a BR-163 e se surpreendeu com a BR pavimentada. Não esperava ver a BR pavimentada. E isso foi uma promessa lá no Carnaval, quando nós tínhamos atoleiros, 11 caminhões parados há 11 dias na fila, 50 filas de caminhões. E a gente disse: nunca mais isso vai acontecer. E eu lembro que a gente anunciou isso e um jornalista perguntou uma vez: mas com que certeza com que confiança você afirma que isso vai ser feito? Porque vários prometeram e isso nunca foi feito. Com a confiança de quem acredita em vocês, de quem acredita que seria possível. E foi possível, foi feito. Como foram feitos os 27 leilões desse ano, como foi feita a prorrogação da concessão da Malha Paulista. Então, quantas obras foram concluídas? Tem gente que não sabe, mas a Transnordestina hoje está em obra. Uma obra que vinha parada há não sei quantos anos, ela foi retomada. Quanto se entregou? Dragagens portuárias, obras em aeroportos. Eu tenho dificuldade de lembrar quantas entregas foram feitas. Aeroporto de Macapá, Imperatriz, Montes Claros. Sempre se correu, por exemplo, da reforma da pista do Santos Dumont. Por quem é que vai querer fechar o aeroporto do Santos Dumont? A ponte aérea Rio-São Paulo é a 4ª rota mais movimentada do planeta. E se planejou a intervenção. Se planejou uma intervenção para 30 dias, se recuperou a pista auxiliar, se alteraram alguns voos para essa pista auxiliar, se fez a intervenção da pista principal, e isso tudo levou 28 dias. Em 28 dias a obra estava entregue. Ela começou e terminou. E nós entregamos uma obra que proporciona segurança, porque foi feita uma camada porosa de atrito. Isso auxilia muito a frenagem das aeronaves. Então, no final das contas, a gente está proporcionando segurança. Como estamos proporcionando segurança nos 140 quilômetros de alargamento de plataforma que nós vamos entregar no Piauí na sexta-feira. E os 12 quilômetros em Palestina, na BR-230, Pará, que há muitos anos eram reclamados e agora estão sendo entregues. Então, quantas coisas ficaram para trás e a gente está recuperando, resgatando, trabalhando. E nós estamos fazendo isso porque nós temos aqui a tropa de elite. Nós temos um excelente time. Então, foi um ministério que ofereceu à sociedade muitos resultados. E só ofereceu, e só foi possível porque todos estão aqui, fazendo o melhor, confiando na missão. Porque nós temos gente aqui que acredita no que faz, que ama o que faz, e isso tem feito a diferença. Porque para produzir um vídeo desse tem todo um trabalho de produção por trás, e para fazer os nossos roadshows tem todo um esforço de aquisição de passagem, tem diária, e tem as licitações. Marcelo falou aqui, foram 5.300 notas técnicas, 3 notas técnicas por hora. Isso significa que tem uma burocracia que funciona. E a nossa área de integridade, que começou a funcionar, tomou corpo, é a primeira área orgânica da história do Executivo. Nós temos uma equipe que vai mudar a logística no Brasil, que vai mudar o setor de transporte. Nós vamos reequilibrar a matriz. Estamos desenhando um programa de cabotagem, e às vezes a gente tem algumas dificuldades, né, com alguns órgãos, mas a nossa equipe é criativa, sabe superar dificuldades, sabe entregar. Nós estamos conduzindo algo no setor de ferrovias que é absolutamente revolucionário e criativo, e aí é outra marca dessa equipe do Ministério da Infraestrutura, a criatividade. O Ministério entregou tantos resultados que hoje aconteceu uma coisa que eu não tinha visto ainda na minha história de serviço público.
presidente da República saiu do Palácio do Planalto e veio aqui agradecer o trabalho do Ministério da Infraestrutura. O presidente Bolsonaro esteve hoje de manhã aqui no Ministério, despachando no Ministério. O mais interessante é que ele chegou a pé. A característica do nosso presidente. Agradecer e pedir o mesmo empenho em 2020. Nós temos um presidente da República que está extremamente satisfeito com o trabalho dos servidores do Ministério. Está extremamente orgulhoso com o trabalho do Ministério. Como eu estou orgulhoso do trabalho dos senhores, do trabalho de todos vocês. Cada um soma uma parte, cada um é um pedaço dessa engrenagem, é uma peça desse quebra-cabeças. Cada um é responsável por nos ajudar a mudar a logística do Brasil. E nós vamos mudar. É uma equipe que está fazendo história. É uma equipe que sabe fazer. É uma equipe entusiasmada. Não tem tempo ruim. Momento algum. Sempre que a gente precisa de algum apoio, a gente precisa de alguma resposta, a gente tem essa resposta e essa resposta é imediata. Então me impressionou a velocidade nas soluções dos problemas, né, na criação de saídas. A gente nunca ficou na mão. E quantas situações difíceis nós enfrentamos. Só ameaça de paralisação de caminhoneiro esse ano foram umas 4, 5, 7. Enfrentamos a última hoje. Foram vários fóruns de transporte rodoviário de cargas organizados, com toda a logística, com toda a preparação. Não faltou, por exemplo, um coffee break, não faltou nenhum tipo de estrutura para que as atividades fossem desenvolvidas. E desses fóruns foram também nascendo soluções. E isso fez com que a gente, mesmo tendo uma situação difícil no transporte rodoviário de carga, nós conseguíssemos terminar o ano sem nenhum tipo de paralisação, sem nenhum tipo de problema. Nós estamos ajudando o país a se reerguer, o país a se reconstruir, e ele está se reconstruindo. Então a gente tem visto um país que tem crescido no mercado de capitais, tem crescido em termos de fluxo de capitais, a gente tem observado a expansão no varejo, a expansão na indústria, a recuperação no emprego. Um Brasil que começa a crescer mais uma vez, a expectativa de crescimento foi revisada para cima. Então, um país que já está na casa, já estão falando em crescer esse ano 1,1%, crescer ano que vem 2,3%, e eu acho que nós vamos mais longe. E esse país que é um avião, né, que tem duas turbinas, uma turbina do setor público, uma turbina do setor privado, e está crescendo com a turbina do setor público com reverso acionado, porque era necessário diminuir o movimento desse setor público. Isso, a situação fiscal nos obrigava. Então, para a gente crescer 1,1 significa que o setor privado está crescendo a mais de 2. Isso significa que nós temos as fundações colocadas, assentadas, e temos tudo para dar um grande salto, lastreado no capital privado. Nós vamos ter uma trajetória sustentável de inflação baixa, de juro baixo, que vai nos permitir experimentar crescimento por um longo período. E vocês estão fazendo a diferença e estão tornando isso possível. A gente só tem confiança para ir lá no exterior e mostrar um programa de investimento sofisticado, porque aqui tem gente que faz. E quantas soluções criativas foram dadas. Pouca gente sabe, mas a maior recuperação de crédito pós-Lava Jato foi feita aqui no Ministério. Foi o acordo da FCA. 1,3 bi praticamente devolvidos em trechos que, indenização por trechos que foram abandonados, trechos de ferrovia considerados antieconômicos. E quantas saídas interessantes estão sendo dadas para os problemas. E estão sendo dadas porque nós temos o melhor time. Então me arrisco a dizer que nós temos o Flamengo da Esplanada. Na verdade, eu acho que o nosso time é melhor do que o Flamengo.
E era importante agora, para mim, e eu acho que para toda a minha equipe, né, expressar o nosso agradecimento a todos vocês nesse período de final de ano. E pedir para vocês o seguinte: agora, descansem. Aproveitem esse período de final de ano, período de recesso, para descansar, para recarregar baterias, porque o ano que vem vai ser mais duro. Nós estamos celebrando as vitórias, mas a partir do momento que a gente celebra a vitória, acabou, ok, passado, vamos pensar para frente. E ano que vem vai ser muito bacana, porque a gente tem mais de 50 entregas de obras para fazer. Vamos entregar quase uma obra por semana. Nós vamos ter contratos importantes para assinar, nós vamos fazer entre 40 e 44 leilões de ativos de infraestrutura e alguns dos mais importantes do Brasil. Nós vamos fazer as prorrogações antecipadas de concessão de ferrovia, nós vamos dar mais ferrovia, nós vamos impulsionar a cabotagem, nós vamos fazer mais leilões de aeroportos. E vocês estão à frente disso. Então, ano que vem vai ser um ano intenso. Então, aproveitem o ano agora, aproveitem esse período final para descansar, para recarregar baterias, para que todos estejam a plena carga ano que vem, porque ano que vem vai ser de novo um ano bonito. E o Ministério da Infraestrutura, todos vocês estão fazendo história. E essa história vai ficar marcada, o povo brasileiro, a sociedade não vai esquecer desse time que está aqui. Eu não vou esquecer desse time, jamais. E eu tenho tido ao longo do tempo o privilégio, e um privilégio concedido por Deus, de ter sempre trabalhado com boas equipes. E a do Ministério agora é a melhor que eu já trabalhei. Então aproveitem o final do ano e façam agora também as suas reflexões. Estamos nos aproximando de um período muito importante, né? Que é o período do Natal. E o que nós vamos celebrar? Nós vamos celebrar o nascimento de Cristo. E do nascimento de Cristo a gente pode tirar também uma série de ensinamentos. Porque Cristo herdou de Deus a divindade. Ele era filho de Deus. Podia ter nascido como quisesse. General, imperador. Nasceu numa manjedoura. Nasceu numa caverna. Filho de um carpinteiro. Aí ele nos dá a primeira grande lição. A lição da humildade. Nasceu de um pai, de uma mãe, e acompanhou esse pai e essa mãe, aprendeu o ofício do pai e ficou em casa durante muito tempo e nos ensinou o valor da família. Aprendeu o ofício de carpinteiro, nos ensinou o valor do trabalho. A história de Cristo, então, ela nos ensina uma série de valores. Vamos celebrar a vinda de Cristo, que veio para nos salvar do pecado. E vamos fazer todo o esforço para que um dia a gente possa ser dignos do sacrifício de Cristo na cruz. Então, que vocês tenham um Natal abençoado junto às suas famílias, que vocês aproveitem para descansar, que todos recarreguem as baterias e se preparem para o ano de 2020, que será extraordinário. Que 2020 chegue trazendo muita saúde, trazendo muitas vitórias, trazendo muitas alegrias, e que vocês continuem fazendo a diferença em 2020 como fizeram em 2019. Então aqui, hoje, eu só tenho uma coisa para expressar: a minha gratidão a todos vocês. Nós devemos a vocês pelos brilhantes resultados do Ministério da Infraestrutura. Muito obrigado. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.